Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, meu querido, minha amada, que entrou neste vídeo aí. Você não entrou em vídeo errado. Se você entrou aí, porque o Senhor Jesus tem algo para falar no teu coração, amém? Então vamos ver o que o Senhor vai falar conosco, né, neste dia de hoje. Vamos estar lendo lá em Apocalipse, capítulo 5, capítulo 3, né, eu falei? Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Amém. Então, aqui está falando ao que vencer será vestido de vestes brancas. Então, sinal que nós tá falando aqui que nós temos que ter uma veste certas, né, para entrar no reino de Deus. Então, a pergunta que eu faço, o tema dessa mensagem de hoje, qual as cores das tuas vestes, né? Que cor? Porque aqui está falando vestes brancas, não é, Steph? Então, o Senhor Jesus aqui está falando em Apocalipse, aqui no livro das revelações, no final de todas as coisas, que ele vai colocar o nome daquelas pessoas que estão vestidas de vestes brancas. Então, o que nós entendemos com isso? Talvez tem pessoas no dia de hoje que estão vestidas de vestes preta, talvez pessoas vestidas de vestes cinza, ou talvez algumas Branco. de brancas. Glória a Deus por você, né? Que talvez a gente não está falando de vestes aqui, ó. Coloquei até vestes brancas aqui para os irmãos entenderem que não é essa veste aqui que nós estamos falando, mas é de uma vestimenta espiritual, né? Aquela vestes que só o Senhor Jesus é capaz de colocar em você. Amém? E o que significa as vestes pretas? As vestes pretas significa o pecado, a abominação, tudo aquilo que o Senhor abomina. Pecado, né? Mentira, engano, todas as coisas. Para que os irmãos entendam, vou ver lá em Gênesis, vou ler, porque Adão e Eva estavam no paraíso, estava tudo perfeito ali para eles, não faltava nada, sabe? Aquela vida deliciosa, né? Lá não tinha que lavar louça, lá não tinha dor de cabeça, lá não tinha nenhuma doença, nenhuma peste, nenhuma praga, né? Nenhum terremoto, nenhum maremoto, né, nenhum acidente, nada do que estamos vivendo hoje nesses dias de aflições. Lá era o paraíso. E olha o que aconteceu depois que eles foram induzidos pelaquela serpente, falou na mente de Eva e Eva comeu do fruto. Você deve conhecer a história, né, meu querido? Então, ó, Gênesis 3, do capítulo 7. Versículo 7, depois que Eles tinham, já entrou o pecado, né? vou começar do 4 para que entenda melhor, ó. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E o que aconteceu? Agora que é o Versículo 7. o versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram, né, costuraram lá no jeito deles folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quer dizer, significa que quando o pecado entra no mundo, aí a Eva e o Adão, eles já descobriram que eles estavam nus,
eles estavam no paraíso, estava tudo perfeito, estava tudo maravilhoso. Foi só o pecado entrar, abriu a visão e eles já descobriram que eles estavam nus, ou seja, em pecado. E na viração do dia, quando Deus ia visitar eles, eles se esconderam. Por quê? Porque o pecado faz isso, faz com que a gente se esconda do Senhor. Amém? Então, eles fizeram vestes de aventais, uma veste provisória ali, mas Deus naquela época, já prevendo o sacrifício de Cristo, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua esposa, né, sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor e perguntou, né, porque elas tinham escondido e tal. No 21, aí fez o Senhor Deus Adão, a sua mulher, túnicas de peles e o vestiu. E então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem uma hora para que ele não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e coma e vive eternamente. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que foram tomados. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quer dizer, ali acabou o paraíso, né? Foram para fora do jardim e ali começou o pecado e ali já começou, né, a morte, já começou a reinar por causa do pecado de Adão, que valeu para a humanidade inteira. E acontecendo assim, aí depois nós também vemos, Stephanie, que José caiu lá foi pego pelos irmãos e foi lançado numa cova, né, numa cisterna. E ali eles lançaram e pegaram a veste, a túnica de José, e mataram um cabrito e colocaram sangue ali. E levaram para Jacó, que era o pai dele, para falar que o José tinha comido, né? Que o bicho tinha comido José. Mas aquele momento ali foi também igual aconteceu lá, que Deus colocou umas vestes melhor neles, né? De pele, de animais, já prevendo o sacrifício de Jesus. Isso. E aqui de José também, que fez essa túnica aí de sangue, matou o cabrito, quer dizer, já mostrando o sacrifício que Cristo ia morrer pela humanidade, pelo sangue de Cristo, ia cair sobre as vestes, né? É cordeiro, né? Que o Senhor Jesus veio como um cordeiro, né? Morreu como um cordeiro, ressuscitou como leão, mas ali mostrou o cabrito em forma de cordeiro mesmo. Foi, na minha Bíblia estava escrito. Então, vindo de lá, de Gênesis para cá, a gente vai vendo que toda a Bíblia do Antigo Testamento já mostrava, apontava a Cristo, o sacrifício de Cristo. E até então, chegamos para falar de vestes. Nós vamos falar da passagem, né, do casamento, né? Ilustrar um casamento, como que as noivas devem se vestir? De branco, né? Então. É raro você ver uma já de preto, viu a noiva de preto? de cinza. É, uma cor ali. Que o branco ele simboliza tipo paz, né? Simboliza também pureza, né? É mesmo, será que as 10 virgens estavam com roupa branca, né? É, mas fala ali que elas estavam preparadas, né? As 5 estavam, né? As prudentes estavam. Porque aquelas 5 que estavam cheias do azeite já simbolizava que elas estavam prontas, preparadas. Mas as outras 5 não. Acho que todas estavam, né? Tinha azeite. Só que quando acabou o azeite, as outras tinham de sobra, né? E as outras não. Elas pediu, ela falou, não, para não faltar para nós e para vocês também, vocês vão lá e compram. Então vemos aqui o casamento, não vai de qualquer jeito. Você espera o noivo
com vestes brancas, né? Você entra ali na igreja, né? Encontra o seu noivo de vestes brancas, significando o quê? Pureza, né? Porque Santidade. isso, santidade, purificação da pessoa. E agora, Cristo fala que nós devemos estar de brancos, vestes brancas, significando a pureza, né? Santos, porque o Senhor fala, sejam santos como eu sou santos, né? Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, nós sabemos que o noivo, ele vai voltar. Quando nós aliançamos com Deus aqui na terra, é quando nós aceitamos Ele como nosso único suficiente Salvador. E aí ele foi, mas um dia ele vai voltar para buscar a noiva. Aqueles que estão santos. Aqueles que estão prontos, purificados, lavados e remidos no sangue dele, né? Então, talvez a gente hoje se sente incapaz, né? Talvez você pode olhar para dentro de você, como eu também olho para dentro de mim, a Stephanie olha para dentro dela, e cada um de nós devemos ver que cor que está nossas vestes. Talvez nós estamos aí com vestes preta, né? Mas encardida. Isso, muito encardida. Talvez não tá tão preto assim. Falar, eu não tô tão preto assim, não. Talvez tá meio cinza. Ou melhor, né? tá buscando a santidade, mas não tá totalmente isso, tá meio cinza. Mas os cinzas vão entrar? Não. Meia boca, assim, como diz, nem lá e nem cá vai entrar. Eu tô mais ou menos aí, não vai entrar, porque o Senhor tá falando aqui, ó, que os vestidos de vestes brancas, que vai ter o nome escrito no livro da vida. Eu gosto de estar falando aí de, mais ou menos, aqui, dali. Por exemplo, a gente tem que se comparar com as pessoas, tipo assim, comparando aquela pessoa, eu tô mais santo que ela. A gente tem que ver Cristo, né? Nós e Cristo. Nós temos que ser igual a Cristo aqui na Terra. Então, por exemplo, quando nós formos nos comparar, nós temos que olhar para Cristo. Falar assim, será que eu tô tão santo igual ele tá? Eu tenho que buscar mais, com certeza. Nós, todo mundo tem que buscar mais. Porque o Senhor Jesus nos tirou do lamaçal do pecado, né? Nos levou para rios de águas purificadoras, rios de águas vivas. É na presença dele que nós vamos adquirir essa roupa branca que nós precisamos ter, né? E é igual a Steph falou, se eu não passar pela cruz, eu não vou nascer de novo. E se eu não nascer de novo, Jesus não é gerado em mim. E eu tenho que ter Cristo em mim. Cristo tem que ser gerado em mim. Como que Jesus vai vir e vai buscar uma noiva totalmente impura? Você acha que lá no céu vai ter pessoas impuras que o Senhor está preparando lá novos céus e novas terras para pessoa suja, pessoa que não aceita. Não crê verdadeiramente. Isso, elas estão um pé no mundo e um pé na presença de Deus. Isso não existe. Ou você tá ou você não tá. A gente não pode ser morno, né? Ou a Deus ou a mamon, né? A riqueza. Ou a riqueza. Eu não posso servir dois senhores. Ou eu vou estar odiando um e amando o outro, ou vice-versa. Então, ou eu sou branco ou eu sou preto. Não tem como eu ser cinza. Porque a única coisa de cinza, lá no Antigo Testamento, fala que as pessoas se vestiam de pano de saco, né? E jogavam cinza, né? Tipo, elas davam de arrependimento, de tristeza pelo pecado. Como, você quer explicar lá a parte de Jonas? Fala quando Deus manda Jonas, e aí ele volta, e depois ele vai de novo, depois da baleia. E aí ele vai lá e prega pro povo de Nínive. Ele fala assim, lá em Jonas 3, do 4 em diante, fala assim, e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram o jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza.
E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então esse aí no 9 fala assim, ó: quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Aí no 10 fala assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não fez. Quer dizer, então por conta da atitude deles, de esse pano de saco, a cinza, não, hoje em dia nós não precisamos fazer isso, basta nós termos um coração quebrantado diante do Senhor, que quando nós estivermos sensíveis também, né? Quando o Espírito Santo fala, tá errado, a gente se arrepender verdadeiramente, porque no caso era isso, né? Essa cinza, esse pano de saco representava na época. Então, arrependimento. Então, nada de cinza, né? Só se for para arrepender e nos humilhar diante do nosso Deus, né? Como fez as pessoas lá antigamente, né? Então, eu fico imaginando, Stephanie, um casamento, a noiva de branco, né, que nem nós comentamos, mas e se você já viu noiva de preto? Não. Noiva de preto significa o quê? Viúva, né? Uma pessoa de preto meio significa luto, velório, viúva. Então, o que significa? Morte, coisas... que não é agradável, porque né? sem Jesus, Cristo é vida. Sem Cristo, nós estamos na morte. Então, se eu estou de branco, eu estou em Cristo, eu estou esperando o meu noivo, né? E vou para a glória quando ele vir me buscar. Agora, se eu tiver de vestes pretas, significa que eu estou na morte, eu estou no luto e não estou esperando, eu não tenho noivo. Os irmãos entendem? Então, se eu sou uma viúva, eu não tenho noivo, quer dizer... que eu creio que Jesus morreu lá na cruz e lá ficou, que ele não ressuscitou para a glória. Então, se eu creio que ele ressuscitou e vai me buscar um dia, porque a palavra fala, né, que ele vai preparar-vos lugar e vai vir novamente buscar onde ele estiver, nós vamos estar também com ele. Então, que nós não venhamos estar de luto, que nós não venhamos estar de preto, que nós possamos sair desse preto hoje, desse choro, dessa angústia, de tudo, porque se eu estou angustiada, é porque eu não creio que tem um Cristo ressurreto que viveu para me dar vida, que estou esperando por ele. E se eu estou rindo, alegre, é porque eu creio que ele vai voltar e vai me buscar para onde ele estiver, que eu possa estar também. Então, em nome do Senhor Jesus, saia do preto, saia do luto, saia do choro, passe pelo cinza, se arrependa. E o cinza é uma transição, né? Isso, é o que eu ia falar agora, ó. Temos que passar por uma transformação, né? É uma conversão, né? Estava indo para um lugar errado, mas agora eu me converto e vou para Cristo, ó. Temos que passar por uma transformação, tirar nossas vestes de luto, passar, né? Se tiver que passar pelo cinza, em arrependimento, em humilhação e mostrar a Deus como nosso coração está arrependido das coisas erradas que eu fazia e começar a viver e deixar Cristo ser gerado dentro de mim e vestir umas vestes brancas de santidade. Amém? Então eu creio que essa é a mensagem, né, que a gente que o Senhor Jesus colocou, ó. E aqui fala assim, ó, Apocalipse 3:18 fala: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, o que unja os olhos com colírio para que vejas. Então aqui já está falando, ó, compre vestes brancas. Deus está aconselhando. É muito sério isso aqui, ó.
Deus está aconselhando que coloques vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Você viu, Steph, como é importante? E outra coisa também, quem que o Senhor Jesus viu, quem que João viu lá em Apocalipse, quando ele foi arrebatado e teve a revelação, que é o Apocalipse? Aqui, ó. Depois dessas coisas, olhei e aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aí, ó, quero que você lê essa parte aqui, ó. Do 13 até o 14. Isso, 13 e o 14. Apocalipse 7, 13 e 14. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Amém. E estes são os que veio da grande tribulação e branquearam e lavavam as vestes, lavavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, pode ser, olha o que, talvez você está se sentindo com as vestes sujas, olha o que o Senhor é poderoso para fazer na tua vida, ó. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém? Então, o sangue, em Isaías 1:18, o sangue do Senhor Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Né? Pode ler isso aí? Aham. Ó, lá em 1 João, capítulo 1, do 8 ao 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. É isso aí, meus queridos. Então, eu vou deixar essa mensagem aí e que o Senhor possa, né, tocar no teu coração. Então, o Senhor não está esperando uma viúva, Ele não está esperando pessoas encardidas, né, Esther? Mas Ele está esperando uma noiva lavada e remida no sangue dEle, aquela que lavou as suas vestes no sangue dEle. Em nome do Senhor Jesus, vamos estar fazendo uma oração então, amém? Querido Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, te glorificamos, Senhor Jesus, por essa mensagem, Pai, porque sabemos que o Senhor está voltando, Pai amado, e o Senhor não vai levar qualquer pessoa, Pai. O Senhor vai levar as noivas, Pai, as prontas, as prudentes, as preparadas, as que estão cheias do azeite, as que estão com vestes brancas, Senhor Jesus, aquelas que lavaram, que creram no Teu nome, Senhor, que creram na Tua morte e ressurreição, que crê que o Senhor está vivo, está do lado dela neste momento para levantar ela, para estar com ela em todo o tempo, que ela não se sinta sozinha, abandonada em nenhum momento, e que ela talvez esteja passando por luto, vestes de luto, que o Senhor possa neste momento enxugar todas as lágrimas, Senhor Jesus. O Senhor é aquele que nos alimenta, o Senhor é o que nos sacia, Senhor. O Senhor é o pão que desceu do céu, o Senhor é a porta, o Senhor é todo, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos está em Ti, Senhor Jesus. O Senhor é a água viva que desceu, que desce do trono, que nos lava o nosso coração, que nos branqueia, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então vamos esperar em Ti, prontos, preparados com nossas vestes brancas e limpas, em nome do Senhor Jesus. Posso falar um último recado? A última coisa, assim, só para finalizar com chave de ouro. Que quem nos purifica, quem nos mostra o nosso pecado e tudo, é o Espírito Santo. E quem nos leva à santidade também é Ele. É isso.
Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, que nós possamos falar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém? Fique bem, fique com Deus e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.